Primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 1. O primeira epístola, do apóstolo Paulo a Timóteo, o jovem pastor, o jovem obreiro, companheiro de Paulo. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 1 e 2 somente. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, o que nós vemos no começo dessa carta, uma introdução, que até mesmo a carta é chamada de Epístola a Timóteo, carta a Timóteo. Timóteo não era uma cidade, era um homem, que no contrário das outras que nós estudamos, Gálatas, Coríntios, Efésios, Filipenses, eram cidades onde ali estavam localizadas as igrejas. Só que essa carta foi enviada para um jovem chamado Timóteo, que era pastor e que estava dirigindo as obras de Deus. Por exemplo, aqui em Efésios, para colocar ordem na igreja de Éfeso, ele estava ali tomando conta daquele trabalho. E Timóteo era um homem de Deus, era um homem que andou com Paulo. Esta é a primeira de duas cartas inspiradas que Paulo escreveu ao seu amado filho na fé, Timóteo. Timóteo recebeu seu nome, que significa aquele que honra a Deus, de sua mãe Eunice e sua avó Lóide, judias devotas que se tornaram cristãs no Senhor Jesus Cristo, que está no versículo 5 da própria carta aqui, da segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo vai falar da avó e da mãe de Timóteo. Eu só vou ler aqui. 2 Timóteo 1, 5 diz assim: trazendo a memória a fé fingida que em ti há, e qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Então havia uma história na vida de Timóteo. Sua avó e sua mãe eram mulheres de Deus que deram essa herança cristã, essa herança de fé, de graça, essa herança, esse ensino bíblico a Timóteo. Aleluia! Era um homem já desde criança instruído nos caminhos de Deus. Elas ensinaram para Timóteo as Escrituras do Antigo Testamento, desde a sua infância. Em 2 Timóteo 3,15, Paulo vai citar isso, vai falar que desde a sua meninice, da sua infância, você conhece as Sagradas Letras, as Sagradas Escrituras, ou seja, a avó de Timóteo Lóide, sua mãe Eunice, lhe ensinava as Escrituras. Então nós vamos a importância de ensinar as Escrituras, mesmo que seja uma criança, que depois ela sempre vai guardar aquilo que ela aprendeu. E Salomão diz lá em Provérbios: instrui a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela for velha, ela não vai se desviar dele. É possível que seu pai, um grego, porque Timóteo também era grego, embora sua mãe e sua avó eram judias, o seu pai era grego, tenha morrido antes de Timóteo conhecer a Paulo. Então é possível, é um estudo teológico, já que o pai de Timóteo morreu antes de ele conhecer Paulo. Então Timóteo tinha sangue grego nas veias e sangue judeu. Então, essa é a história de Timóteo. Timóteo era de Listra, está lá em Atos 16, verso 1 e 3, uma cidade na província romana da Galácia, ou a parte ali das Gálatas, Galácia, as cidades ali daquela localidade. Parte da atual Turquia hoje o país é Turquia. Paulo levou Timóteo a Cristo, sem dúvida durante seu ministério em Listra, em sua primeira viagem missionária. Está em Atos 16, 1 Coríntios 4, 17 também, tem essa referência. Quando voltou a visitar Listra em sua segunda viagem missionária, Paulo escolheu Timóteo para que o acompanhasse. Atos 16, do verso 1 ao 6. Embora Timóteo fosse muito jovem, provavelmente estivesse no final da adolescência, ou com seus 20 e poucos anos, uma vez que, com 15 anos mais tarde, Paulo se referiu a ele como um jovem. Ele tinha a reputação de ser piedoso. Atos 16, 2. Timóteo seria discípulo, amigo e colaborador de Paulo pelo resto da vida do apóstolo, tendo ministrado com ele em Bereia
Atos 17, 14, Atenas, Atos 17, 15, Coríntios, Atos 18, verso 5, 2 Coríntios 1, 19, e o acompanhar de sua viagem a Jerusalém, Atos 24. Esteve com Paulo em sua primeira prisão em Roma e foi para Filipos, Filipenses 2, verso 19 ao 23. Depois da libertação de Paulo. Além disso, Paulo várias vezes menciona Timóteo em suas epístolas, Romanos 16, 21, 2 Coríntios 1, 1, Filipenses 1, 1, Colossenses 1, 1, 1 Tessalonicenses 1, 1, 2 Tessalonicenses 1, 1, Filemão, verso 1. Com frequência, Paulo usou Timóteo à igreja como seu representante. 1 Coríntios 4, 17, 1 Coríntios 16, 20, Filipenses 2, 19 e 1 Tessalonicenses 6, 2. E em 1 Timóteo, nós o encontramos em outra tarefa, servindo como pastor da igreja em Éfeso. De acordo com Hebreus 13, 23, Timóteo foi preso em algum lugar e libertado. Então, aqui é uma breve história, uma breve biografia deste homem chamado Timóteo, que o seu nome significa aquele que honra a Deus. Foi um obreiro, foi um missionário, acompanhou Paulo, e na presente carta ele estava dirigindo a igreja, pastoreando a igreja de Éfeso, sobre a bênção do apóstolo Paulo. Ele estava ali fazendo a obra do nosso Deus. A época que essa carta foi escrita, depois de ser libertado de sua primeira prisão em Roma, Atos 28, 30, Paulo tornou a visitar várias das cidades nos quais havia ministrado, incluindo Éfeso, deixando Timóteo ali para tratar de problemas que haviam surgido na igreja efésia, tais como falsa doutrina, que vai ser falado nessa carta, né? Desordem na adoração, que vai ser falado também no capítulo 2, necessidade de líderes qualificados, vai ser falado no capítulo 3, sobre as características do líder, né? Dos obreiros, e o materialismo, que vai ser falado no capítulo 6 também, sobre o dinheiro. Paulo seguiu para a Macedônia, de onde escreveu essa carta para Timóteo, a fim de ajudá-lo a cumprir a sua tarefa na igreja. Então, Paulo passou por essas, vistoriou os problemas, deixou Timóteo ali e continuou pregando. Só que depois ele deu suporte a Timóteo, enviou a carta ali, que é essa carta, essa epístola, para ajudar a Timóteo, né, para orientar Timóteo. Então, aqui nós vemos também uma característica muito importante da obra missionária, né, dar suporte. Não é só enviar, é dar suporte. Né? Quantos missionários estão no campo hoje e muitas das vezes são abandonados, né, sem suporte algum. Né? Eles acham que o suporte é só financeiro, mas não é. É o espiritual que também é muito mais importante ainda. Nós vemos a preocupação de Paulo com Timóteo, que enviou uma carta ali. Ou seja, não é só enviar um missionário ali e todo mês depositar R$500, R$800, ou R$1.000 e não conversar com ele, não dialogar. Hoje é muito mais fácil do que naquela época. Hoje tem telefone, tem e-mail, tem celular, tem internet, tem vários meios, tem carta também que chega muito mais rápido ainda, né, hoje em dia. Então, é necessário também o suporte. Assim nós vemos Paulo fazendo com Timóteo, dando suporte para Timóteo. A carta foi escrita, interessante, Atos dos Apóstolos acaba no capítulo 28, só que a igreja continua. Atos continua até hoje, né? Hoje não é só o ato dos apóstolos, é o ato dos homens de Deus, os atos dos cristãos, de todas as eras, né? Então continuou. Então depois de Atos 28, nós vemos que Paulo termina preso ali. Depois ele é solto em Atos 28. E aí continua a obra missionária. Então foi depois de Atos 28 que essa carta foi escrita. Provavelmente por volta do ano 67 depois de Cristo. Essa carta foi escrita. Não é a última da Bíblia, de Dato, né, falando de Dato. Foi depois que a segunda Timóteo, foi depois dessa ainda. Né? E temos o Apocalipse, né, que foi o último livro escrito, né? A revelação que Deus deu para João, né? Porque João foi o último apóstolo vivo, né? Paulo já tinha morrido, Pedro já tinha morrido. Então, é que é a data mais longa, né? Depois da morte e ressurreição de Cristo. Aleluia! Então nós observamos que isso é muito interessante nesta carta, ou nessa epístola de 1
Timóteo. Voltando ao versículo de número 1. Vamos entrar no verso de número 1 agora. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Apóstolo significa enviado. Ou seja, ele é enviado de Cristo. Cristo chamou, comissionou, o ungiu e o enviou a obras. O chamou para ser apóstolo dos gentios, para ser um pregador, um homem de Deus, um missionário, um homem que ensinou, um homem que pregou, um homem que trabalhou, um homem que sofreu, um homem que fez de tudo pela obra de Deus. Este é Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus. Não era apóstolo da igreja de Éfeso, não era apóstolo da igreja de Roma ou da igreja de Jerusalém. Está dando para entender, né? Porque tem hoje um monte de apóstolos, só que não é de Cristo, né? É das praças de igreja, né? Ou seja, eles trabalham, mas não em prol do crescimento do reino de Deus. Eles trabalham em prol dos seus nomes, dos seus ministérios, né? E muitos nem é de igrejas ainda, né? Pior ainda. Eles trabalham em prol do crescimento dos seus ministérios pessoais e não de Cristo Jesus. Mas Paulo jamais trabalhou pelo crescimento do seu nome, pelo crescimento das suas contas bancárias ou da sua reputação. Ele sempre trabalhou pelo crescimento do reino de Deus e do evangelho de Deus. Mesmo que muitas das vezes sua reputação fosse difamada pelos seus inimigos, ele estava mais preocupado em pregar a verdade de Deus, o evangelho, a palavra da cruz. Então, este é o apóstolo Paulo. Apóstolo de Cristo Jesus pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Então, ele foi escolhido pelo mandato de Deus, que é o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, que também é a nossa esperança, que é aquele que nos deu a esperança da glória, a esperança verdadeira. Versículo 2. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. A Timóteo, então agora ele está se referindo a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Ou seja, um homem que foi gerado. Paulo o converteu. Não Deus converteu, né, Timóteo? Mas Deus usou Paulo para salvar Timóteo. Deus usou Paulo para que Timóteo crescesse espiritualmente. Paulo foi o instrutor, foi o que ensinou Timóteo a palavra de Deus. Ensinou muitas coisas para ele. Então, foi o companheiro, na verdade, de Paulo, né? E, então ele é chamado Timóteo, verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz. Ou seja, uma saudação, né? Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ele manda saudações a Timóteo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Terceiro versículo. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Vamos ver na outra tradução. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinassem outra doutrina. Então ele pediu, rogou a Timóteo, que ele ficasse em Éfeso, enquanto ele partia rumo à Macedônia. Para quê? Qual que era a função? Para que ele admoestasse as pessoas ali, em Éfeso, a fim de que eles não ensinassem outra doutrina. Outro ensinamento. Doutrina significa ensinamento. O significado da palavra doutrina é ensinamento. Ou seja, para que eles não preguem outro ensinamento, outro evangelho, outra mensagem, mas que eles permaneçam na mensagem original. Amém. O cristianismo não é novo. Ele é velho. Tão velho quanto é Cristo. Deus não que é velho de idade, que envelheceu e ficou fraco. Não.
Zero que eu falo é eterno, é uma verdade só, não vai mudar. As mentiras mudam bastante, né? Todo dia tem mentira nova. Agora o Evangelho, a verdade de Deus, era antiga, não é nova. Tem pregadores que chegam e falam, eu tenho uma nova verdade para revelar para vocês. Não tem nova verdade. A verdade é antiga, tão antiga quanto é Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra dele é a verdade. E passarão os céus e a terra, a palavra não passará. Então essa é a doutrina, este é o Evangelho, a palavra de Deus. Só que, já naquela época, né, imagina hoje, existiam pessoas, nós vamos começar com a linha aqui agora, o pastor vai dizer, existiam certos doutores na igreja, né, certos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, né, que tem tudo na Bíblia também. Paulo vai falar sobre falso mestre, vai falar sobre falso profeta, vai falar sobre falso pastor, falso profeta, então, falso cristão. Tudo que tem falso. Tem profeta? Tem o falso profeta. Tem o apóstolo? Tem os falsos apóstolos. Tem o mestre? Tem os falsos mestres. Tem os pastores? Tem os falsos pastores. Tem o cristão? Tem os falsos cristãos. Assim como o médico, assim como qualquer profissão humana, né? Então tem a falsificação. O diabo é o principal falsificador. Né? Em 2 Coríntios, Paulo vai dizer que ele se transforma em anjo de luz para enganar. Então, essas pessoas estavam pregando outra doutrina na igreja de Éfeso. Então, Paulo deixa ali Timóteo com a tarefa de colocar ordem na casa. Colocar a ordem ali sobre a igreja e ensinar a igreja, repreender, admoestar, corrigir, advertir os que não permaneciam na doutrina, permaneciam na palavra e estavam ensinando outra doutrina. Eu poderia aqui ficar só nesse versículo e vou ir para os dias de hoje falar tantas aí doutrinas que são ensinadas que não são a doutrina bíblica, mas são outras doutrinas. Né? Mas vamos ver quais eram daquela época. Hoje mudou, hoje talvez não são mais essas, mas são outras, né? O diabo muda de estratégia, dependendo da cidade, do país, do povo, as estratégias mudam, mas a função, o resultado é o mesmo, promover o engano, promover que a pessoa continue no engano para ser condenada ao inferno. Então, todos os resultados das falsas doutrinas são o mesmo, inferno, engano, mentira, condenação. Então, não importa qual é a doutrina falsa, o resultado sempre vai ser o mesmo, vai ser a condenação, o engano. Então, aqui, era essa, que nós vamos ver aqui, e outras ainda, né, no decorrer da carta. Mas hoje, mudou. E sempre vai ter essas doutrinas. Vamos ver. Versículo 4. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Vamos ler a outra tradução. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Fábulas, genealogia sem fim, né? Vou pegar um pouco aqui da Bíblia de estudo, né? Que é interessante. Fábulas e genealogia sem fim, o que seria? O que é esse negócio? É lendas e histórias fantasiosas de elementos próprios do judaísmo, que provavelmente tratavam de interpretações alegóricas ou fictícias de listas genealógicas do Antigo Testamento. Na realidade, eram ensinos de demônio, que eram transmitidos como verdade de Deus. Hoje ainda tem um pouco dessas coisas, né? Não sei se o pastor já ouviu falar um livro chamado Código da Bíblia, que eles pegam lá e misturam com o número de matemática, e vai calculando, até achar coisas que vão acontecer no mundo aí, né? Então, é mais ou menos esse tipo de coisa aí. Na judaica tem a Kabbalah, né, que fala que é tipo uma bruxaria judaica, né? Então, o diabo é mestre no engano, os seus servos são aprendizes, né? Em evolução cada vez mais.
Então havia fábulas. O que são fábulas? A Bíblia é história. História com H. Isso as pessoas aprendem já na escola. História com H são histórias que aconteceram. E história com E só, sem o H, isso aprende na escola. São histórias fictícias, né? São ficção. Por exemplo, folclore, né? Brasileiro, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, etc. São histórias folclóricas, ou seja, são histórias que não são comprovadas, são histórias fictícias, são fábulas. Agora, Deus usou Moisés para abrir o mar vermelho. Isso não é história, fábula, isso é história com H. Aconteceu, Deus fez, é bíblico, é confirmado pela Bíblia, é confirmado por Deus, pelas Escrituras. Então, não são fábulas. E o que estava acontecendo ali é que eles estavam se ocupando com fábulas. Né? E hoje não é diferente. Quantas fábulas são propagadas no meio evangélico hoje? Quantas histórias fictícias? Quantos testemunhos que a gente nem sabe se é verdade, as pessoas acreditam. Né? Eu era o maior bruxo do Brasil, eu era não sei o que tem, eu vi anjos, eu vi uma mensagem de Jesus dizendo que ele vai voltar esse ano. Eu vi anjos voando na igreja e eles disseram isso. Então, quantas fábulas, quantas histórias da carochinha, né? Pregadas em cima do púlpito, que não são histórias bíblicas, mas são coisas de ficção, de homens que são ensinados por demônios, inspirados por demônios. Timóteo vai falar, 1 Timóteo Paulo vai falar no capítulo 4 sobre isso, doutrinas dos demônios. Então, essas doutrinas, essas fábulas, essas histórias da carochinha já existiam naquela época, né? Tanto que se nós catarmos na Bíblia Católica, tem 10 livros a mais que é o da Evangelho. Né? E lá você vai encontrar um monte de fábulas, aquelas bíblias, histórias que não tem nada a ver com a Escritura, que não bate com a Escritura, até consulta, bruxaria tem, que não bate com a Escritura. São fábulas. Nós, estudando na teologia, isso aí tem acesso à internet, nós vamos ver que existem vários evangelhos que foram escritos, não existe só os 4. Eles escreveram o Evangelho de Judas, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria, Apocalipse de Pedro, tem vários livros que foram escritos, só que eles mentiram dizendo que foram os apóstolos que escreveram. Mas isso tudo no ano 100, no ano 200 depois de Cristo, pelo gnosticismo, e não passando de fábulas, né, para propagar os seus erros, seus enganos, eles escreviam livros e falavam que foram os apóstolos, né, só para enganar a igreja. Né? Por isso que depois de um tempo teve que se formar a Bíblia, né? Os livros inspirados, porque havia muitos falsos livros. Então, foi feito um concílio na igreja, onde se reuniu todos os bispos, os líderes da igreja, ali, inspirados por Deus, é claro, Deus guiando eles, foi ali, então, unido todos os livros, formando a Bíblia, né? Que é o livro que é inspirado por Deus, né? Um livro que não se contradiz, né? Então, eles cataram todos esses falsos livros, essas fábulas, e baniram, né? Colocaram por terra. E isso existiu naquela época, existiu no primeiro século, né? Logo no começo da igreja, no segundo século, e foi crescendo isso até eles formaram já um outro estudo, né? Qualquer dia, se Deus nos abençoar, nós podemos, né? Como a Bíblia chegou até nós, né? É interessante isso, ninguém para pensar, mas ela não veio assim de mão beijada, no qual nós estamos. Ela nem tinha capítulo e versículo, isso foi um padre que colocou capítulo, depois veio os versículos para facilitar a gente de localizar os textos. Né? Imagina se não tivesse capítulo e versículo. Né? Tem crente hoje que apanha para achar as coisas da Bíblia, você manda abrir o Evangelho de Mateus e ele está procurando lá em Gênesis. Imagina se não tivesse os capítulos e versículos, então a pessoa ia ficar perdidinha para achar as coisas. Então isso foi com o decorrer do tempo. Por quê? Por causa de fábulas, de genealogia sem fins, de falsas visões, falsas profecias, falsos escritos, falsas doutrinas. Então precisou unir, porque os apóstolos já tinham morrido. Então, precisava-se dessa palavra, precisava da reunião deste livro. Para quê? Para que o engano fosse desmascarado. Né? Por isso que Lutero fala assim,
Que Deus não me mande sonhos, nem visões, nem milagres. Eu já estou satisfeito com as Escrituras. Nela eu tenho tudo que eu preciso. Né? Tem um pregador, não sei se é o puritano, ele diz assim que a fé não pede sinais. O que pede sinais é a dúvida. E é verdade. A fé não pede sinais. O que pede sinais é a dúvida. Por que Gideão pediu sinais? Ele estava com dúvida, né? Se ele devia ir ou não. É uma realidade. A fé não pede sinais. O que pede sinais é a dúvida, né? Se eu estou pedindo para Deus mostrar sinais é porque eu duvido que eu tenho que fazer alguma coisa, né? Agora, quando eu tenho fé, eu creio mesmo que eu não vejo. Não vejo, né? Como ele disse para Tomé. Né? Então, essas fábulas, genealogias sem fins, eram interpretações alegóricas, catavam textos da Bíblia e faziam uma interpretação totalmente errada, né? Totalmente alegórica, que até hoje tem os teólogos liberais, né? Eles não acreditam em milagres, eles dizem que tudo que aconteceu na Bíblia é de milagre. Por exemplo, Deus abriu o mar vermelho, o sol parou quando Josué orou. Isso tudo não passa de uma linguagem figurada, não aconteceu, né? É só uma linguagem ali para ilustrar. Né? Então, são desses tipos de homens que já existiam naquela época já, né? Homens que queriam desmerecer a Bíblia, né? A genealogia. Se você catar o primeiro livro de Crônicas, me fala memória, é o primeiro ou o segundo? Eu acho que é o primeiro. Do capítulo 1 ao 9 só vai ter genealogia. Você vai abrir lá, você vai ter um monte de nome. E gerou tal, ele gerou tal, e genealogia. Então os camaradas pegavam na igreja e começavam a debater aquilo. E começavam a ver quem gerou quem. E isso aí só promovia discussão, Paulo dizia. Só promovia contenda. E não edificação de fé, não serviço de fé. Glória a Deus. Então, era um debate em cima de debate por coisas que não iam levar a pessoa a lugar algum. Paulo também debate. O pecado aqui não é o debate, porque Paulo debatia também, só que para pregar o evangelho, né? Agora o pecado aqui é o debater por coisas superficiais, né? Coisas que não edificam, genealogia. Ah, mas Jesus veio de quem? Veio... E só ficavam ali, entrando em contendas sem fim, por causa de genealogia, né? E quantos hoje discutem, né? Mas não é por genealogia, é por pratas de igreja. Quantos não se cumprimentam? Mas não é por genealogia. Ou até pode ser, né? Porque a genealogia dele não é daquela igreja, é da outra, então eu não considero ele como irmão. Então, quantos e quantos e quantos entram em discussão e brigam por coisas banais, por coisas superficiais, por coisas mesquinhas e medíocres, que não promovem o reino de Deus nem o serviço na fé, só promovem contendas e discussões. Então eles entram em contendas e brigas por coisas banais, né? Como é o caso aqui, que estava acontecendo lá em Éfeso, né? Estavam se ocupando com fábulas, com genealogias, quem vem de quem, né? Era a discussão, né? Estavam se esquecendo do reino do céu. Por isso, quando que eu estudo escatologia, e até estamos estudando escatologia aqui, Apocalipse, temos que dar continuidade, né? Falamos no capítulo 19, nós não somos o dono da verdade, não podemos dizer, olha, a minha interpretação é a mais correta, é a mais certa. Mesmo que eu tenha bases bíblicas, não posso fazer isso, porque são coisas que irão acontecer ainda, né? Está além do nosso alcance, né? Até os mestres da lei da época de Cristo não conseguiram entender a vida dele, né? Estudavam, então nós temos que tomar cuidado, porque o estudar não garante que nós vamos acertar. O que garante que a gente vai acertar é ficar no básico, no Evangelho. Né? Quanto às coisas que irão acontecer, nós podemos saber, Cristo vai voltar, é uma verdade. Haverá ressurreição, é uma verdade. Haverá um milênio, haverá um novo céu e uma nova terra, haverá uma vida eterna e uma morte eterna, é verdade. E essas coisas estão com certeza que vai acontecer. Agora, quanto ao tempo, quanto às estações e às épocas, não compete a nós, mas somente ao Pai que está no céu. Foi isso que Cristo, foi isso que os anjos, Cristo falou para os apóstolos, até mesmo os anjos, né, falaram para
para aqueles apóstolos que esse mesmo Jesus que vocês viram vão subir, irá voltar novamente, né? Então todas essas coisas geram somente debates, discussões que não trazem edificação, mas somente contendas, e não promovem o serviço de Deus na fé, né? Versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Então essa admoestação, ou esses mandamentos, é para que seja visado o amor, a caridade, né, de um coração puro, e uma boa consciência e uma fé não fingida, né, não hipócrita. Né? Então, essa é a função. Né? Paulo estava escrevendo a carta para isso, para levar o povo ao amor de Deus, de um coração puro, né? Não amor demoníaco, né? Porque o amor demoníaco é o amor do mundo, né? O amor da vaidade, o amor do engano, o amor dos ídolos, o amor das paixões pecaminosas, mas o amor de Deus que vem do coração puro, purificado pela palavra de Deus, e de uma consciência boa. A melhor coisa do mundo é a consciência boa, né? E a pior coisa do mundo é a consciência pesada. Né? A consciência é como se fosse um juiz dentro de nós. Né? Quer ela nos acusa ou quer ela nos defende. Né? É como um juiz dentro de nós mesmos. E todo mundo tem, né? Ninguém tem cientista, não tem quem possa explicar isso, né? Porque Deus colocou isso dentro de nós. A consciência, né? Por mais que as pessoas fazem as coisas aí, não está nem aí, no fundo, a consciência pesa, né? De todos a consciência pesa. Né? A não ser que seja cauterizado pelo pecado, mas mesmo assim ainda deve pesar ainda, né? Eu acho que até que Paulo pesou, né? A consciência dela. Porque ele falou, o bem que eu queria fazer... Eu não faço, mas o mal. Então a consciência é coisa séria. Então nós precisamos buscar Deus para ter uma consciência boa, tranquila, né? Para termos a ciência das coisas certas e boas, que agradem a Deus. E de fé sem hipocrisia, ou de fé sem fingimento, né? Quanta fé fingida hoje em dia, né? A pessoa grita, a pessoa pula, a pessoa cai no chão, mas não tem a fé genuína, né? A fé verdadeira. Igual eu li uma frase hoje no Facebook interessante, o autor disse assim, que ele não acredita em pessoas que caem no espírito, mas não conseguem andar no espírito. Não acredita nesse tipo de evangelho. Essa fábula, né, que está sendo pregada hoje também. Tu cair no poder de Deus. O pastor passar o terno, e todo mundo cai, né, mas ninguém abandona o pecado, ninguém se arrepende. E você vai olhar a Bíblia, Jesus não pregava dessa maneira, nem Paulo. Aí você vai para a história da igreja, nenhum dos apóstolos, nenhum dos líderes da igreja, dos bispos, né, das grandes igrejas aí da história cristã, de Jerusalém, de Roma, Tertuliano, Agostinho, Irineu, Crisóstomo. Aí você vai para a época de Lutero, também não pregava dessa forma, né, o pai da reforma. Vai para a época dos avivalistas, John Wesley, nenhum deles pregava dessa forma, nem induziam a isso, né? Ninguém a cair. Se caíam, não era porque eles induziam, era porque Deus derramava o Espírito, mas eles caíam prostrados em arrependimento. Tá? Nós vamos ver relatos assim também, no ministério de John Wesley, de Finney, de vários homens de Deus aí. Só que não era cair por cair somente, ou porque era induzido, ou porque alguém colocava a mão ou passava o terno. Eles caíam, mas prostrados ao chão, chorando em arrependimento, conversão a Deus. Não que isso não possa acontecer, Deus pode fazer o que Ele quiser. Se Ele quiser catar uma igreja com 1000 pessoas e derrubar todo mundo no chão, Ele vai fazer isso. Deus é Deus. Agora, é muitas fábulas, né? Muitas coisas que não procedem de Deus, né? Pozinho de ouro na mão, né? Outra fábula, né? Para que Deus vai querer colocar pó de ouro na mão da pessoa?
Então são coisas que, se você parar para pensar, não produz fruto digno de arrependimento. Porque o que converte uma pessoa não é isso. É a pregação do Evangelho, da palavra da cruz, a mensagem da cruz. Pelo menos era o método de Paulo, né? A não ser que o método de Paulo hoje para ele está atrasado, né? Então eles precisam fazer um novo, né? Uma nova verdade, um novo método, né? Aí então eles estão fazendo outra doutrina, né? Outro Evangelho. Porque o método de Paulo está lá em 1 Coríntios 1. Quando eu fui ter convosco, eu preguei a mensagem da cruz, a palavra da cruz, né? O Evangelho da cruz, o Evangelho de Deus. Então esse é o método. Então quanta fé fingida hoje em dia? Tudo por causa de fábula, né? Paulo está falando isso porque essas fábulas e genealogias só promovem fé fingida, fé hipócrita, hipócritas. Só vai levantar hipócritas, assim como os fariseus. Eles tinham suas fábulas também, suas tradições, seus costumes, que só faziam eles ser orgulhosos, só ter uma fé hipócrita, né, de achar que eram bons, quando na verdade eram os piores, né? Era pior do que os publicanos e as prostitutas, e isso quem falou foi Jesus, não foi eu. Por quê? Por causa disso. Quando sai da Bíblia, sai do básico, sai do principal, para entrar em coisas secundárias, acaba tendo uma fé hipócrita, né? É mesmo estado desses tipos de igrejas e de crentes aí, que caem, se acham os santarões, se acham os ungidões de Deus, se acham homens que têm uma comunhão a mais do que os outros com Deus, só porque cai no chão. Aí você vai ver, conhece a Bíblia, não ora, não faz nada, somente fica caindo no chão. E acha que isso está edificando alguém. Então, se torna uma fé hipócrita, uma fé fingida, né? São ventos de doutrinas, né? Paulo vai falar lá em Efésios também. Ele já está avisando naquela viagem que ele tinha ido, ele já avisou, parece que eles não ouviram. Aí ele voltou lá de novo na terceira viagem, o erro está pior ainda, ele deixou Timóteo para corrigir lá. Mas já estavam avisados, né, do erro e do engano. Essa foi uma igreja que sofreu muito, né? Mas Deus sempre salvou almas ali, guardou aquele povo, mas foi uma igreja que você lê, estudar. Após, segundo a tradição cristã, um dos pastores da igreja ali foi o apóstolo João, né? Isso depois de Timóteo, né? João foi apóstolo ali, foi pastor ali também, depois teve o Apocalipse, né? Segundo diz, ele deixou ali o Policarpo, né, para tomar conta da igreja, né? E a Apocalipse vai falar sobre a igreja de Éfeso. Então foi uma igreja interessante de estudar. Versículo 6. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. A outra tradução, né, porque tem palavras difíceis aqui agora. Do que? Desviando-se alguns se entregaram às vãs contendas. Loquacidade frívola. Vamos ver na Bíblia de estudo, porque eu também não sou. Eu preciso da ajuda dos estudos, muito eu preciso, né? Mais do que qualquer um, né? Porque quem ensina precisa muito mais aprender por que ensina também, né? Loquacidade frívola. Refere-se à linguagem que não tem um objetivo nem um fim lógico. Em essência, é irrelevante e não produzirá algo espiritual ou edificante para os cristãos. A expressão também pode ser traduzida por discussão infrutífera. A falsa doutrina não leva a lugar algum, senão aos becos sem saída da especulação humana e do engano demoníaco. Então isso é loquacidade frívola. É discussões sem fim, são vãs contendas, né? O que é uma contenda vã? Que não tem lógica, não é vã, não tem um motivo, não vai levar a lugar algum, né? Porque se você contender pela verdade, você está contendendo, mas não é vão, é por um objetivo, né? É por uma meta, né? Mas Lutero contendeu com a Igreja Católica, mas pela verdade, do Evangelho. Paulo contendia nos debates também, né? No bom sentido, né? Contender, mas sair no tapa por ninguém, né? Tem gente que escuta a pregação dessa pode distorcer, né? Falar que tem que brigar, né? Mas não é esse tipo de briga. Contender é argumentar, né? É debater, discutir opiniões. Então, só que dessa igreja, Paulo disse que muitos se desviaram porque ficaram contendendo com loquacidade frívola, com debates sem fim e vãos,
discussões infrutíferas, que não produziam nada de edificação espiritual à igreja. Por causa de genealogia, por causa de fábula, né? Por causa que deu num livro que alguém falou e aquilo é verdade. E isso é perigoso hoje também, né? Foi até bom lembrar disso para me falar. Quantas igrejas hoje que mais valem para elas não é este livro, a Bíblia. É os livros, é os outros, né? É os livros de psicologia, é os livros de Freud, é os livros do pregador famoso do momento, é as revelações da irmã que ela escreveu, ou que ela gravou no DVD. Então, tem gente que mais vale é as palavras dos homens, é os escritos, é a fala dos homens ou mulheres ou jovens, ou até anjos, do que o que está escrito na palavra de Deus. E só promove dúvida, discussão, contenda, são vãs, como disse o apóstolo Paulo, só serve para desviar as pessoas do objetivo principal, que é Deus, que é o Evangelho, que é a glória de Deus, que é a edificação. O propósito da igreja, dos ministérios na igreja, dos dons na igreja, é promover a edificação, a ordem, a decência, o ensino, a consolação, a exortação, né? O crescimento espiritual, até a imagem de Cristo. Versículo 7. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. A outra tradução, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Então, esse tipo de pessoas se passavam por mestres na igreja ainda, né, da lei, e falavam coisas que nem compreendiam, né? Davam ousadas asseverações, ensinos que nem eles mesmos compreendiam, né? Os falsos mestres queriam o mesmo prestígio que desfrutavam os rabinos judeus, mas não estavam nem um pouco interessados em aprender de fato a lei, nem em ensiná-las aos outros. Pelo contrário, impunham aos cristãos em Éfeso uma heresia legalista que oferecia salvação por obras, e não pela graça, né? Então, eles impunham muitas coisas, ensinavam muitas coisas que nem eles mesmos tinham a total compreensão dos assuntos. Versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Vamos ver a outra tradução. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Então, Paulo está dizendo aqui que a lei é boa. Por que ela é boa? Porque nós somos maus. Não é a lei que é má, que é dura demais. A lei é perfeita. É nós que somos imperfeitos, né? Deus, quando olha do céu para a terra, Ele espera em nós que nós fôssemos como Adão e Eva no paraíso. Ah, não, isso não. Adão e Eva no paraíso eram perfeitos, não pecavam. Aí depois entrou o pecado. Por isso que entrou a condenação e a morte. E ninguém pode ser salvo. Porque o padrão de Deus é perfeito. Não é um pouquinho perfeito. Ele tem que ser um pouquinho santo. Não existe isso. Deus, quando Ele olha para o homem, Ele quer a perfeição. Ah, não, aí você está forçando, Roberto. Não estou. O que Jesus fala? Em Mateus, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Para Deus aceitar o sacrifício de Cristo, tem que ser perfeito. Senão é impossível. Teve que ser perfeito, sem pecado. Cumpriu tudo as Escrituras, as profecias, toda a lei ele obedeceu e acabou. Perfeição total. Senão era impossível de nós sermos salvos. Por isso que Isaías fala que toda a nossa justiça para Deus não está tudo imundício, porque por mais que nós tentemos, jamais nós vamos conseguir ser perfeitos. Né? Por isso que somos salvos pela graça, pela palavra de Deus. Não é porque a lei é má, é porque nós somos maus. A Bíblia mesmo diz que a lei é boa, o mandamento é bom, mas Romanos Paulo vai dizer também, né, que a lei é boa, os mandamentos são bons. Versículo 8. Versículo 9, para continuar. Aleluia. Tendo em vista
que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sua doutrina, segundo o Evangelho da glória de Deus, bendito, do qual fui encarregado. A outra tradução, versículo 9. Sabendo isso, que a lei não é feita para o injusto, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que lhe foi confiado. Então, para isso serve a lei. Não para quem é justo. O próprio Jesus disse que quem é justo não precisa dele. Não é? Eu não vim para chamar os justos. Eu vim para chamar os pecadores. Né? Agora a questão é, que homem da terra pode dizer, eu sou justo e não preciso de Jesus para ir para o céu? Eu vou para o céu pela minha justiça. A questão é essa. Que homem vai conseguir isso? Nenhum. Que homem consegue ser perfeito igual Adão e Eva no paraíso antes de pecar? Sem pecar no pensamento, sem pecar nas palavras. Nunca pecar. A questão não é, eu fui perfeito 99% da minha vida, mas em 1% eu não fui. Então não é perfeito. Perfeito é perfeito 100%. Não tem perfeito 99%. Então que homem pode dizer isso? Então a lei foi dada para todos, não foi para alguns. Foi para todos os que são pecadores. A lei não se promulga para quem é justo, ou seja, Deus não precisa da lei, nem Jesus. Ele só cumpriu a lei em favor de nós. Mas ele não precisa. É só para quem é justo, não para quem é justo, mas para quem? Para transgressores. O que é transgressores? Vamos um por um aqui para não se perder. Transgressores. Na outra tradução, para os injustos, né? Ou seja, pessoas pecadoras, pessoas que transgridem os mandamentos, que transgridem as leis. Transgressores e rebeldes. Rebeldes, a outra tradução diz obstinados, ou seja, pessoas duras de coração, que não obedecem a Deus, que fazem rebelião contra Deus, rebelião contra a ordem de Deus, contra a palavra de Deus. Irreverentes e pecadores. Olha lá, para os ímpios e pecadores. Né? Então as traduções aqui são interessantes, né? Para ímpios e irreverentes, ou seja, pessoas que não têm reverência por Deus. Reverência pela palavra de Deus, que são ímpias, né? Que conhecem a Deus, sabem o que tem que fazer, mas continuam sem reverenciá-lo, sem adorá-lo. Então são ímpios, né? Sabem o que tem que fazer, mas não fazem. Pecadores. A próxima, para ímpios e irreverentes pecadores, ímpios e profanos. Ou para os profanos e irreligiosos. Né? Pessoas profanas, que profanam as coisas santas, que profanam o nome de Deus, que profanam, que são profanadores, que cometem sacrilégio, são irreligiosos, ímpios. Agora tem essas palavras aqui que são meio interessantes, né? Parricidas e matricidas. Parricidas e matricidas. Vamos ver aqui. Parricidas e matricidas. Esses pecados são violações da segunda metade dos 10 mandamentos. Aqueles que tratam dos relacionamentos entre pessoas. Sem dúvida, esses pecados específicos caracterizam os falsos mestres, uma vez que são condutas próprias de quem pratica falsas doutrinas. Os parricidas e matricidas violam o 5º mandamento, que é honrar pai e mãe, que proíbe tudo, da desonra ao homicídio. Os homicidas ou assassinos violam o 6º mandamento. Então, os parricidas e matricidas são aqueles que não honram
ou não obedecem pai e mãe, ou são assassinos, na verdade, de pais ou mães. Então, o parricida e os matricidas esse tipo de pecado, isso acontece. Hoje em dia nós vemos acontecer filhos matando pais, ou vice-versa, né? Pais matando filhos, que é cumprimento também da palavra de Deus. Homicidas, né? Homicidas ou assassinos, na outra tradução, são pessoas que cometem homicídio, que matam pessoas, ou se matam, né? Suicídio, na verdade. O homicídio é a mesma coisa, pecado que fere o que Deus ordenou, não matarás. Impuros, versículo 10. Impuros, ou na outra tradução, fornicadores, ou seja, pessoas que praticam sexo fora do casamento. Entra no pecado de fornicação, adultério, impureza, prostituição, tudo é uma coisa, tudo leva para o inferno. Tem diferença nenhuma. Sodomitas. Essa aqui é forte, hein? Sodomitas, né? Eu acho que se eles pudessem, eles tirariam essa palavra da Bíblia, né? O movimento LGBT, né? Sodomita fala de sodomia, pecado de homossexualidade, né? Homem deitar-se com homem, mulher deitar-se com mulher, né? Então esse é o sodomita. São pecados hediondos, né? Abomináveis aos olhos de Deus. Deus chama de abominação na lei, né? Homem deitar-se com homem. É um grau a mais do que os outros pecados, né? Os outros pecados Deus odeia, Deus detesta, mas esse Deus abomina, né? É igual lá em Provérbios, que 6 coisas o Senhor detesta, né? E 7 a sua alma o abomina, né? Que é o que semeia contenda entre os irmãos. Então, esse pecado Deus abomina. Sodomitas, raptores de homens, ou os roubadores de homens, né? Pessoas que roubam, ladrões, também são pessoas que desobedecem a palavra de Deus. Mentirosos, perjuros, que fazem falso juramento, contam mentira, omitem. Então também são pecados que são desobediências da lei de Deus. E para tudo quanto se opõe à sã doutrina, ou seja, tudo que é contra a palavra de Deus, contra o Evangelho de Deus, também se torna pecado. Segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, no qual fui encarregado, conforme o Evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. Ou seja, Deus confiou para Paulo o Evangelho, a mensagem da salvação, a mensagem da cruz, para que ele pregasse este Evangelho maravilhoso. Versículo 12. Diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Versículo 12. Dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel quando me no ministério. Ou seja, Paulo dava graças a Deus por aquele que o fortaleceu, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, que o considerou fiel, que o chamou para o ministério, que o separou, que o designou para o ministério. Ministério não é algo que eu posso dizer, algo que vai gerar lucro. Não. A palavra ministério é serviço. Amém. Ou seja, Jesus separou Paulo para servir a igreja, para ser servo da igreja. Então tem gente que olha o ministério como algo que vai lucrar, que vai ser famoso, que vai ser um homem glorificado. Não. Ministério, na verdade, é a palavra de serviço, né? Aquele que vai servir a igreja. Então Cristo separou. Não foi Paulo que quis, foi Cristo que separou ele para o ministério. Né? Não é do homem querer, é quantos querem. Mas diz o ditado, querer não é poder. Quem separa, quem unge, quem consagra é Deus. Né? Então, somente confirma isso. Quantas pessoas, quantos pastores, quantos líderes que são porque quiseram ser ou porque alguém quis, mas não porque foi separado ou consagrado por Deus. Né? Quanto, né? Aí acaba se tornando falso mestre, né? Porque não foi chamado por Deus, mas sim pelo homem.
É tipo um Saul da vida, né? A escolha do povo, não de Deus, né? A escolha de Deus foi Davi. Saul foi a escolha do homem. Versículo 13. A mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. A mim, que antes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. Então Paulo está falando dele aqui agora. Está falando que antes dele conhecer a Cristo, ele era perseguidor da igreja. Ele blasfemava do nome de Cristo, da igreja. Ele perseguia, ele oprimia aquele povo. Ele batia naquele povo. Alguns dizem que ele chegou até a assassinar, né? Então, é interessante isso. Mas ele obteve misericórdia de Deus. Olha como Deus é maravilhoso. Como Cristo é maravilhoso, misericordioso. Ele obteve misericórdia, porque ele fez na ignorância, na incredulidade. Ele estava fazendo aqueles atos, né? Então nós temos que tomar cuidado ao julgar muitas das vezes das pessoas do mundo. Porque eles estão na ignorância, na incredulidade. Se nós não tivéssemos conhecido Cristo, quem sabe seríamos até pior do que eles, né? Muito pior. Eu nem vivo mais nós estaríamos, né? Porque na ignorância o inimigo toma conta dos corações e das mentes, né? O pecado. Então, mas Paulo obteve misericórdia. E assim também nós cremos que a misericórdia de Deus, ela vai alcançar as pessoas. Vai alcançar aqueles que estão cegos e aqueles que não conhecem a verdade. Versículo 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, se o pecado dele foi grande, a graça foi maior. Transbordou a graça do Senhor. Transbordou o amor de Cristo Jesus. É como Paulo vai dizer lá em Romanos, por experiência própria, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? A graça é maior do que qualquer pecado. A graça é maior. Então, é interessante isso. Versículo 15. Fiel, eu gosto muito desse versículo, hein? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha que maravilha de versículo, hein? Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Qual é? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar nós, os pecadores, Paulo está dizendo, dos quais eu, que sou apóstolo, mas eu continuo sendo o principal. Se não fosse ele, coitado de mim. Então, aqui está uma declaração de Paulo, né? E quanto mais ele crescia espiritualmente, mais ele tinha esse senso de pecaminosidade dentro dele. Mais ele via, né? Quanto mais ele se aproximava da luz, mais ele via as trevas dentro dele ainda. Mais ele vê a escuridão. Mais ele tinha convicção do pecado, né? Que é uma obra do Espírito Santo, né? Convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, né? Quantos crentes que não têm convicção do pecado, né? Dão desculpa para o pecado, encobrem o pecado, mentem, não confessam o seu pecado para Deus, não se arrependem, dão desculpa, jogam a culpa no outro, e acham até bonito muitas das vezes. Paulo não. Paulo não achava bonito o pecado, não tinha convicção de que isso era a pior praga que existia dentro dele ainda. Né? Pior das maldições. Né? Eu sou o principal dos pecadores. Então, não sei se foi Spurgeon que disse que a evangelização é um homem moribundo pregando para outro moribundo. Né? A evangelização também é igual um mendigo dizendo para o outro mendigo aonde encontrar pão. A evangelização é mais ou menos assim. Né? É um mendigo dizendo para o outro, vai ali que você vai encontrar pão da vida. Pão da vida eterna. A fonte da água da vida eterna. Vai ali. A evangelização é isso. Não é um santo, um super-homem dizendo para uma formiguinha. Não. O testemunho, o que é o testemunho? Não é o que Deus fez na minha vida, mas não é o que eu fiz, mas é o que Cristo fez na minha vida. Esse é o testemunho, o que Cristo fez pela humanidade. Esse é o testemunho que nós temos que dar a todas as nações. Não é a minha autobiografia, mas é o
que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Esse é o maior testemunho, é o testemunho eterno, né? Oh, glória a Deus, E aleluia. é digno de toda aceitação essa palavra. Versículo 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, eu sou exemplo. Se eu, que era perseguidor, o principal dos pecadores, fui salvo pela graça, pela misericórdia de Deus, as pessoas que estavam ouvindo ele talvez duvidavam, né? Para quantos assassinos ele deve ter pregado? Para quantos bruxos? Para quantas pessoas que cometeram coisas terríveis? E podiam pensar, mas eu acho que para mim não tem salvação. O que eu fiz é imperdoável, não tem como ser salvo. Então, Paulo se tornava um sinal para eles, né? De que se Cristo salvou ele, que perseguia a igreja dele, de Cristo, quanto mais os outros que estavam ouvindo, né? Então, ele serviu de modelo para todos aqueles que haveriam de crer em Jesus para a vida eterna. Então, o Senhor é maravilhoso, olha só que interessante. Salvou um dos homens que até a igreja duvidou da sua conversão no começo. Né? Até os crentes tinham medo dele, né? Ah, eu acho que ele está se disfarçando só para saber quem é os líderes e para aprender, né? Mas não, Deus salvou realmente Paulo. Né? Então a obra de Deus é tão grande, foi tão grande na vida de Paulo, que até os crentes ficam em dúvida, né? Mas será que ele se converteu mesmo, né? O cara era tão ruim, que até eles duvidavam, né? Se tinha salvação para aquele homem. Então é isso que Deus faz, né? Quanta gente acha que ele é tão ruim, esse cara é tão ruim. Será que há salvação para ele? Será que há esperança, né? Então até a gente pode ir, põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Para Deus, para nós é impossível, mas para Deus tudo é possível, aleluia. Igual disse o pastor Paulo, a nossa salvação é tão impossível que só Deus pode fazer, né? Então, a de Paulo era impossível, Deus fez. Ah, mas eu não fiz igual fez Paulo, mas mesmo assim é impossível, é a mesma coisa. Só Deus pode realizar esta obra maravilhosa de salvação na nossa vida. Versículo 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. É isso que o Evangelho vai promover. Depois da pessoa se converter, ter a convicção do pecado e ver o quão grande Deus é, o quão grande Cristo é, ela vai adorar a Deus. Então Paulo começa a falar dessas coisas e ele não consegue continuar falando a Cristo. Ele para adorar a Deus, depois ele vai continuar. Mas ele parou lá. Ele parou e adorou lá. Versículo 17. Assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. É igual nós estamos pregando e de repente se empolga, porque você está falando de Cristo, de Jesus, da salvação, então você vai dar glória, você vai parar um pouco para orar, para agradecer a Deus, assim na oração. Então, aconteceu com Paulo escrevendo, né? Ele estava escrevendo e se empolgou e adorou a Deus. Por quê? Porque o Evangelho quer promover a adoração a Deus, não vai ser teatro, não vai ser show gospel. O que promove a adoração a Deus é o Evangelho. A adoração verdadeira a Deus é o Evangelho. É a pregação do Evangelho. A salvação que Deus faz, que o Espírito faz do pecador. É só isso que promove a adoração verdadeira. Né? Ao Rei eterno. Então Paulo adora a Deus como Rei eterno. Né? Deus é o Rei eterno, que não tem fim. Imortal, nunca morreu. É eterno. Invisível. Por que invisível? Porque o pecador não suportará ver a santidade de Deus. Por isso que fala invisível. Deus único, ou seja, é o único, não tem dois, não tem três, não tem quatro. É o Deus único que merece honra e glória para todos sempre. Amém. Vamos voltar ao verso 18. Então agora Paulo vai voltar ao assunto, né? Primeiro ele adora, depois ele vai voltar ao assunto. O bom combate, o título diz. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas, o bom combate. Então este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo,
segundo as profecias que antecipadamente fosse objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Então, combater o bom combate. A outra tradução diz: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por esta boa milícia. Né? Então, combate o bom combate, segundo a profecia a qual você foi objeto, né? Combate firmado nela, combate pela palavra de Deus, luta a luta de Deus, né? A boa luta, a boa milícia. Versículo 19: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. As pessoas que rejeitam a fé, a boa consciência, elas naufragam na fé, afundam, né? É igual um navio que naufraga, ou seja, morrem na fé, né? Perdem a fé verdadeira. Versículo 20: dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Na outra tradução: e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Himeneu e Alexandre. Himeneu é mencionado em 2 Timóteo 2,17, em conexão com Fileto, outro falso mestre. Alexandre pode ser o inimigo da fé a que Paulo fala em 2 Timóteo 4, versículo 14 a 15, e Himeneu 2 Timóteo 2,17. Faz referência também. Nada mais se sabe acerca desses dois homens. Ou seja, eram falsos mestres na igreja ali. E entregar Satanás, o que é isso? Paulo expulsou os dois da igreja para acabar com a influência deles e proteger o povo de Deus. Ambos não estavam mais no ambiente da bênção de Deus, mas sob o controle de Satanás. Em alguns casos, Deus entregou os cristãos de Satanás para fins positivos, como a revelação do verdadeiro caráter da fé que os salvou, para mantê-los humildes e dependentes dele, para capacitá-los a fim de fortalecerem os outros ou para oferecerem louvor a Deus, como foi o caso de Jó, como vai acontecer em Apocalipse, né, o antigo com os cristãos, etc. Deus entrega algumas pessoas a Satanás para que sejam castigadas, como aconteceu com o rei Saul, que foi atormentado por um espírito mau. Judas também ficou possesso, né? Se enforcou. E um membro em pecado da igreja em Corinto, Paulo também entregou ao inimigo, a fim de não mais blasfemarem. Paulo aprendeu a não blasfemar ao ser confrontado pela maneira correta de entender a lei e o evangelho. Era disso que aqueles homens precisavam. O texto inspirado parece indicar que Deus iria dar-lhes uma lição e mostrar-lhes graça, como fez com Paulo. Contudo, a obra evangelística não podia continuar à custa da pureza da igreja. Então, é necessário limpeza, né? Na nossa casa a gente não faz limpeza, no nosso corpo, a igreja é a mesma coisa. Então, Paulo fez uma limpa na igreja ali, né? E os falsos mestres foram entregues ao inimigo, foram excomungados da igreja, foram excluídos da membresia. E foram entregues ao inimigo para Paulo, para ver se ele se convertesse, né? Talvez com um castigo, né? Com uma perseguição, com uma punição, ele se arrependesse e aprendesse realmente o evangelho. Né? Paulo não fez isso com o intuito de lançá-los ao inferno, não. Ele fez isso com o intuito de ver se esses dois se convertiam e também para manter a pureza da igreja. Né? Então a disciplina nunca é para matar, é para sempre tentar salvar. Isso. Então a disciplina mais severa é a exclusão. E até mesmo a exclusão é feita para ver se está um possível arrependimento, né? Porque quando está vivo ainda tem uma esperança. Né? Até Judas, eu creio, né? Poderia ter se arrependido. Né? Eu duvido que se ele chegasse até Jesus, Jesus não iria o perdoar. Né? Mas não se arrependeu, né? Infelizmente. E assim eu creio que foi o caso desses dois também. Né? Entregue a Satanás para serem castigados. Para quê? A fim de não mais blasfemarem, né? Da palavra, do evangelho, do nome do nosso Deus.
Amém? Amém. Então, quarta-feira vamos continuar o capítulo de número 2. Vamos se colocar em pé e fazer uma oração.